Pronto para mais um cafezinho? Bom, eu escrevi um post aí sobre avaliando a hype. Na verdade, eu chamei de avaliando tecnologias, né? Eu não falei hype, né? Mas é sobre o que eu tô falando aí, de avaliando a hype. Eu falo muito de chat GPT, mas assim, eu vou deixar o link desse post aqui. E o que eu quero falar hoje é mais ou menos avaliando tecnologias, né? Tipo, como é que a gente consegue avaliar uma tecnologia. E assim, esse post é sobre avaliando hype, né? Tipo, eu fiz mais ou menos assim, eu fiz o que eu fiz nos últimos cafezinhos, né? Eu defini o que é hype, só que eu fui um pouco mais aprofundado, recomendo ler o post lá. Achei umas coisas bem interessantes, da onde veio o termo hype. Depois eu falei aqui do como pensar tecnologia, que eu basicamente falei o que a gente estava falando aqui nos últimos dois cafezinhos, só que de uma forma mais organizada, né? Porque, tipo, o cafezinho ele não tem roteiro, então pode ser meio problemático às vezes, né? E aí, botando as referências, fazendo as citações corretas do termo, dos termos, né? E depois eu fiz uma parte que eu acho bem interessante, que é onde eu quero chegar, né? Como as empresas avaliam, né? Realizam análises. Eu não falei de tecnologia, né? E assim, um dos grandes problemas do mundo dev, isso vai por não ter. Eu creio assim, o mundo dev brasileiro padece de pouca maturidade, né? E eu não falo maturidade de experiência, eu falo maturidade processual mesmo. Tipo, a gente não sabe avaliar as coisas, a gente vai muito de cabeça, é muito de coração, né? Tipo, como o Darcy Ribeiro fala que o brasileiro é um homem cordial, não de cordialidade, mas de fazer as coisas com o coração. Tipo, eu gosto disso, eu odeio aquilo. A gente é assim, né? Gosto de uma coisa, odeia a outra, e a racionalidade tá em outro lugar, né? O gringo ele é muito racional, né? Ele é mais racional. Ele vai ponderar e vai avaliar, né? E aí eu levantei ali, tipo, alguns métodos de análise. Eu linkei várias coisas do Sebrae lá. Se você quer saber de gestão de empresa ali, eu falo da matriz SWOT, da análise SWOT, né? Eu falo não, eu cito, né? E aí eu deixei o link do Sebrae, porque, tipo, eu não vou ficar repetindo coisas que não é do meu interesse. Modelo de canvas de negócio, que é como avaliar modelo de negócio, assim, existem maneiras de se avaliar modelos de negócios, né? Tipo, eu não citei, deixa eu ver se eu citei Design Thinking, não citei Design Thinking, vacilei, não citei Design Thinking, mas eu citei uma coisa bem interessante, que é o Architecture Decision Records. O que é o Architecture Decision Records? Vamos falar dele aqui. É como se você pegasse, né? Tipo, você tem um projeto ali, tipo, não um projeto pequeno, um projeto grande ali, tipo, sei lá, um produto inteiro, que todas as decisões técnicas tivessem que gerar uma fichinha, né? E aí você falava assim, primeira fichinha lá, você abre assim, ADR001, selecionando o banco de dados. E aí você faz como se fosse documentasse ali quais foram as opções que vocês tiveram, por que vocês decidiram por tal base de dados, e você fosse salvando isso na base de dados. Para quê? Para você ficar um histórico sequencial de decisões arquiteturais, né? Então, assim, o Architecture Decision Record eu nunca usei. Não, já usei, desculpa, já usei. Já usei. A gente fez uma pocket como usar, desculpa, a gente fez uma pocket como usar, mas aí a gente pensou em usar, deixar no repositório, depois, por exigência do processo da empresa, né? Meu chefe era o CTO na época, acho que a gente decidiu usar no Gira, se não me engano. Foi alguma coisa assim. E aí criou, não lembro, eu não lembro agora se a gente criou um ticket especial, mas eu lembro que a gente pensou em usar, né? E o Architecture Decision Records, ele segue meio que um padrão, assim, que existe no mundo de desenvolvimento de software, que é o request for Proposal, né? Ou não, Request for Comments. O que é o Request for Comments? Vamos lá, no mundo web, você abre um documento lá e fala assim, isso aqui é a especificação tal. E aí abre lá um uma lista de e-mails lá e vai todo mundo comentar em cima ali, vai receber comentários, e esses comentários vão retroalimentando esse documento que vai evoluindo, né? Aí você fala assim, pô, mas o que foi desenvolvido com isso aí? Basicamente tudo que você usa web, né? Tipo o HTML, o HTTP, vários. A web toda é construída em Request for Commons. E se você não conhece a web, vou até fazer o merchandising do meu livro, né?
no meu livro, o Roadmap Backend, eu falo do HTTP, começo falando do HTTP, digo como é que funciona o web, falo do Request for Comments, falo das especificações do HTTP e depois vou falar como implementar isso usando Jakarta EE. E aí, por fim, eu chego no REST, falo o que é o REST lá. Faço tem um capítulo que é basicamente o resumo da tese de doutorado do Fielding, né, que é a pessoa que propôs o REST. Né? Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui é que a internet toda é construída em Request for Proposal. O Java também é construído em Request for Proposal. Na verdade, tem um JDK Enhancement Proposal. O que é o JDK Enhancement Proposal? Você tem ali, eu quero melhorar o Garbage Collector tal. E aí você vai tendo vários documentos, várias versões, né? Antigamente se fazia um grupo de trabalho e preparava essa especificação depois da implementação. Hoje em dia se prepara a especificação, se implementa e vai tendo e vai entrando vai fazendo um deployment disso a cada 6 meses, né? Tipo, se está pronto, faz deployment na versão do JDK. Então, assim, o JEP, as JEP, né? E ler as JEPs é muito interessante, hein? Se você, eu vou até deixar aqui um link de alguma JEP bem legal para você ler. Porque assim, acompanhar as JEPs que estão rolando e ler para quem é do mundo Java é muito interessante mesmo, porque você vê para onde a linguagem está evoluindo, o que está sendo discutido, né? Às vezes comparar uma e outra é muito legal, porque você vê a evolução, né? Tipo, a JEP 2, 3, 4, lá, sei lá, e a versão 1, a versão 2, né? Porque às vezes lança lá, JDK 21, lançou a versão 1. Teve uma que foi interessante, lançou no 20, depois tirou no 21, se não me engano, ou lançou no 21, tirou no 22, e aí no 23 vai entrar, e eles vão rediscutir, porque não ficou bom, né? Tipo, esses entram como preview, eles não entram como oficial, né? Essa que eu tô falando que entrou e saiu é o String Interpolation, uma coisa que a gente estava desejando no Java há muito tempo, mas aí deu uns pepinos aí porque por outros problemas, né? Mas o Java funciona assim, o Kafka também funciona assim, né? Eu até esqueci de botar no documento, vou atualizar aqui. O Kafka tem o Kafka Improvement Proposal. Agora, por exemplo, saiu o Kafka 3.8, né? Aí eu não li porque eu tô de férias, gente. Eu tô só fazendo minhas coisas de mestrado e mais ou menos aqui. Que só quando meus filhos voltarem 100%, que é hoje, né? Hoje à tarde eu vou voltar 100% a minhas coisas do mestrado. Mas o Kafka, você pode pegar lá a release 3.8 do Kafka e ler todos os KAP, os KAP que entraram, né? KIP, né? Keep. É que eu falo inglês, né? Porque eu acostumado com o trabalho, né? Que entraram, você vê tudo que está entrando no Kafka, né? O Kafka provavelmente até esse final do ano, se não me engano, vai ter ou até o ano que vem, vai ter o Kafka 4.0 que vai dropar o Zookeeper. Então, tem coisas interessantes que devem estar acontecendo aí. E é legal ler esse documento. O do Kafka é muito legal, porque você vai ter sempre do Kafka lá os motivos, né? A argumentação lá, a descrição das escolhas, e embaixo vai ter as alternativas rejeitadas, né? Sempre tem que ter mais que uma alternativa rejeitada. E aí você vê como é que funciona, né? E aí vai entrar no último que eu não citei no meu post, que é os trade-offs, né? Tem uma metodologia de trade-off. Se você procurar aí trade-off methodology, você vai até achar. O que é a metodologia de trade-off? Você levanta algumas hipóteses e aí você faz o que trade-off. Por que trade-off? O que é trade-off, né? Trade-off é porque assim, toda escolha que você faz, ela tem pontos positivos e pontos negativos, né? Então, por exemplo, assim, vou escolher um banco relacional para usar no meu serviço. Aí você fala assim, poxa, você está escolhendo um banco relacional, então tem o lado positivo, escolher o banco relacional, tem um lado negativo. E aí você vai listando eles, você vai escolhendo os pontos positivos, os pontos negativos que é, para você atingir as métricas, né? E para quem leu aquele livro, deixa eu ver se eu acho aqui o nome, Fundamentals of Software Architecture, antes de falar de qualquer coisa de arquitetura, ele fala de métricas, né? Assim, a gente sempre tem que ter métricas, né? Tipo, a gente tem que ter, se você tá
cara, e aí eu volto pro ponto zero, assim, até de negócio, né? Antes de você fazer qualquer escolha, você tem que ter métrica. Você tem que saber o que você quer, por exemplo. Ah, eu quero fazer um serviço aqui. Aí você fala assim, tá bom, esse serviço vai ser... Quem vai consultar ele? Vai ser 10 usuários, 50 usuários, 50 mil usuários, 5 milhões de usuários? Essa resposta vai mudar totalmente o design do seu sistema. E o que acontece é que muitas pessoas acham que são o Google, né? E aí faz aquele serviço para 50 milhões de usuários, só que, cara, tipo, 50, 200 usuários, o que pode ser bom, no caso, né? Por exemplo, quando eu trabalhava com a IoT industrial, o número de usuários que acessavam o sistema era muito baixo mesmo. Por quê? Como é que funciona a IoT industrial? Funciona assim, você instala o sistema numa empresa, ele fica na infra de uma empresa, aí vai ter as pessoas que ficam olhando para o sistema e falam assim, pô, cara, ó, tá aqui, tá tudo certo. Aí fala assim, ó, então, tem uma região ali que tá sem sinal, né? E aí o cara vai chegar naquela reunião, aí o cara vai ter que fazer, tipo, tentar resetar o sistema, tentar conectar com os modems, vai ver o sinal da telefonia lá, e aí se nada resolveu, ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que mandar um cara lá no local. Aí chega no local, o cara vai ter que ir no local. A gente tá falando do quê? No máximo 10 usuários. No máximo, no máximo, no máximo. Só que existe um outro lado, né? Que é o lado dos dispositivos. Então é como se tivesse um serviço aqui que guarda estatísticas, dashboards, cadastro, é os CRUD. Esses CRUDs, eles vão ter pouquíssimos usuários mesmo, e é para ser pouco mesmo, não vai ter um acesso massivo. E tem um outro lado, que é o lado dos dispositivos, que vai ser um lado parrudo, robusto, né? Tanto que, assim, quando a gente implementou desse lado aqui, era um HTTP comum, ali usava o de front-end, né? Aí você vai pirar, né? Pô, que linguagem você usava no front-end, né? Usava Java com Vadim. Vadim, um framework Java que na época não era tão... Era legal, mas não era tão legal. Por que ele era legal na época? Porque ele era muito fácil de um dev Java aprender. Então, por exemplo, ali, a gente não precisava contratar devs front-end. A gente pegava um dev back-end e falava, ó, desenvolve aí usando Vadim. Tipo, e ficava muito legal, né? Nem sei se o time contratou front, porque depois que eu virei, de um lado, de uma hora que eu virei, falei assim, vou só fazer aqui a parte de integrações, que foi uma coisa bem complexa, tinha uns outros requisitos bizarros, né? E aí a gente teve basicamente 3 sistemas, assim, que era cada um com seus requisitos arquiteturais totalmente diferentes, né? Tanto que o meu sistema tinha muita penalidade de execução, mas ele tinha algumas vantagens, né? E tinha tinha por fim o sistema que conectava com os dispositivos, que aí ele tinha que ser parrudo, ele tinha que ser muito parrudo, porque assim, ele era o cara que ia lidar com tudo, né? E eu nem sei como é que ficou ele em produção, sei que tá em produção aí em várias cidades do mundo, né? E é isso aí, pessoal, tentando fazer um resumo claro aqui, assim, para a gente fazer escolhas arquiteturais, a gente tem que ter processo, né? E aí eu falei de alguns processos aí, tem alguns processos de negócio que eu deixei no post vai estar linkado aqui. Falei de Architecture Decision Record, falei como funciona no Java, falei como funciona no Kafka, se tem trade-offs, assim, trade-offs é uma coisa interessante de você ler para entender como é que funciona a metodologia de trade-offs, né? Eu espero que esse cafezinho tenha te ajudado aí. Bom dia, meu cafezinho tá para acabar aqui e valeu!